Eu queria relembrar que esses vídeos são uma sequência, que é um resumo desse livro aqui, do mestre Shua Koksui, que se intitula Autodefesa Psíquica Prática, em casa e no trabalho. Então, nós estamos seguindo uma sequência, conforme é um resumo do livro, então não dá para a gente dar saltos e pular. A gente já podia ir direto lá para as técnicas de defesa, poderíamos, mas não seria correto eu fazer isso. A gente está aqui lendo o livro, estudando e fazendo o passo a passo conforme ele vem construindo o conhecimento. E nós estamos, então, seguindo essa construção que ele definiu aqui, que ele julga importante que nós saibamos, certo? Então, nós vamos aprender como fortalecer a nossa aura? Vamos. Nós vamos aprender como fazer escudo de proteção? Vamos. Nós vamos aprender como fazer transmutação de energia psíquica insalubres? Vamos. Nós vamos aprender como proteger o nosso ambiente no trabalho e em casa? Sim. Tudo isso nós vamos aprender quando nós chegarmos no capítulo 2. Por enquanto, nós estamos aqui só adquirindo conhecimentos. E então, hoje, o que que a gente vai falar? A gente vai falar sobre campos de irradiação psíquica. Lembra aquele exemplo que eu dei da vela? Quando eu pego a vela e acendo, então a chama, ela é como se fosse o pensamento, que contém assim o conteúdo do pensamento. Então, metaforicamente, a chama é o pensamento e aquele halo de luz, né? Aquela luminosidade que se forma em volta da chama seria o campo de irradiação psíquica. E por que que a gente precisa saber sobre esse campo de irradiação psíquica? Porque nós somos contaminados por esse campo de irradiação psíquica. Esse campo ele está em todos os ambientes que nós vamos, que nós frequentamos, e nós podemos ser contaminados por esse campo. Então, o que que isso quer dizer? Que, além de nós estarmos sujeitos a ataques diretos dessas entidades pensamento ou dessas formas pensamento negativas, nós podemos ainda ser contaminados por esse campo de irradiação mental ou de irradiação emocional ou ainda de irradiação psíquica suja e insalubre. Ou seja, nós vamos a algum ambiente, as pessoas fazem irradiações mentais, emocionais, sujas, insalubres, e nós estamos naquele ambiente. E essa contaminação, então, é o que a gente chama de contaminação psíquica. Deixa eu mostrar aqui o Horácio. Vem cá, Horácio. Ó, diz: oi, gente, eu sou o Horácio. É. Fala: oi, gente. Ei, meu Deus. Fala assim: minha mamãe me achou. É, eu tinha sido abandonado na chuva. Tava com frio, tava tremendo, tava com fome. Minha mamãe me pegou, né? Então tá, agora sabe que nós estamos estudando, Horácio. O Horácio estuda aqui junto com a gente, né? Bom, e aonde que tem esses campos de irradiação? Vou dar um exemplo que acontece muito no nosso trabalho, no trabalho. O trabalho é um local que a gente tem muito estresse, é um espaço que fica impregnado de energias estressantes, de pressão. Então, a pessoa que frequenta diariamente aquele local, se é uma pessoa um pouco mais sensível, ela facilmente vai ser afetada psicologicamente por essa energia estressante que é irradiada pelos seus colegas de trabalho. O mesmo também vai acontecer, esses campos de irradiação psíquicos, acontece também em relação, por exemplo, a ambientes, a cidades, a países. Então, existem esse campo de irradiação psíquico, ele existe em diferentes locais, com diferentes campos de energia. Então, assim, nós podemos perceber que há cidades que são mais agressivas, cidades que são mais violentas, cidades que têm ritmos de vida mais acelerado. Então, se nós estamos vivendo em cidades assim, nós também seremos afetados por esses campos energéticos. Não há como nós sairmos ilesos desses campos energéticos contaminados com irradiação psíquica. É mais ou menos assim, vocês imaginem eu pegar um pano branco e eu aproximar perto de uma fogueira, né? Esse pano branco sairá manchado por aquela fuligem, por aquela fumaça que é oriunda daquela fogueira. Então, se nós quisermos nos mantermos calmos nesse ambiente, equilibrados, nós precisamos protegermos psiquicamente com esse escudo que nós vamos aprender um pouco mais para frente. Um outro tipo de contaminação oriundo são dos nossos próprios familiares, das nossas próprias famílias. Muitas vezes nós temos que conviver com pessoas que são depressivas, que são pessimistas, que são negativas. Essas pessoas, elas acabam por emitir essas energias insalubres, mesmo que essas energias não sejam direcionadas a nós, ela fica carregada no ambiente. E nós seremos contaminados por essas energias, porque essa energia, ela está ali, como esse exemplo que eu dei do pano branco, certo? E essa energia,
deprimente, ela é muito, muito enfraquecedora. Então, às vezes, nós podemos estar ou no trabalho ou em casa nos sentindo mal, nos sentindo para baixo, e você pensa, nossa, mas por que que eu estou assim? Você pode estar contaminado psiquicamente por essas energias sujas, essas energias insalubres. Então, assim, vamos lembrar que nós temos uma poluição psíquica nos ambientes e nós podemos sermos contaminados psiquicamente por essa poluição. Então, locais como bares, bordéis, cassinos, ambientes similares a esses que eu citei aqui, eles estão cheios de pessoas que transmitem energias sujas. Vejam, não é que isso seja intencional, mesmo que não seja intencional. Essas pessoas estão lá e não estão querendo emitir essas energias. Entretanto, mesmo não intencionalmente, elas emitem essas energias pelo próprio ambiente que lá se encontram. Os objetivos, a bebida, o cigarro, as drogas, enfim. Então, e por que que isso é possível de se afirmar? Porque existem clarividentes que frequentaram esses locais e puderam comprovar e ver que nesses locais existem, esses locais estão encobertos por uma nuvem espessa, cinzenta, encobre o local, inclusive as pessoas são envolvidas por essa energia, por essa nuvem poluindo psiquicamente. Então, quando nós passamos a frequentar rotineiramente esses ambientes, nós vamos acabar sendo contaminados com essa poluição psíquica. E vamos, para finalizar, lembrar o princípio da atração e repulsão. O mestre Showa Sui, ele faz assim um pequeno alerta, ou um grande alerta, né? Ele diz assim, olha, semelhante atrai semelhante. Então, se alguém lhe direcionar sentimentos ou palavras de raiva, se projetar sobre você pensamentos de raiva, de ódio, né? Se nós ficarmos zangados, nós podemos ser penetrados por essa energia colérica. Ao passo que, se nós conseguirmos permanecer calmos, tranquilos, essa energia não nos afeta, ela passa para nós. Por quê? Porque qualidades diferentes se repelem. Então, vamos tentar, num momento de raiva, numa discussão, uma coisa assim, nós não nos zangarmos, nós não nos encolarizarmos, porque isso é uma forma de proteção. Entretanto, o alerta que ele faz é assim, só isso não basta. Por quê? Olha só, porque pode ser que nós já tenhamos em um dos nossos chakras energias coléricas abrigadas ali nesses chakras, oriundos da onde? Não daquela discussão, mas de frustrações passadas, de estresses da nossa vida diária, ou seja, eu já tenho uma certa energia de situações passadas que estão lá, não foi feita a limpeza. Então, nesse momento, nós podemos ser penetrados psiquicamente por essa energia que o outro está projetando sobre mim.